Saia daqui, seu cachorro. Sujo vira-lata imundo da minha porta. Se você aparecer aqui de novo, vou botar veneno para você comer seu vira-lata pugento. Ninguém imaginava que aquela manhã mudaria tudo. Um milionário arrogante, dono de uma mansão imensa e de um coração gelado, saiu pela porta principal com o mesmo ar de superioridade de sempre. Na calçada, um cachorro de rua, magro, faminto e sujo, apenas buscava abrigo da chuva. Mas ao ver o animal ali, o homem perdeu o controle. Chutou o cachorro com desprezo, como se estivesse afastando algo sem valor. Mas o destino não perdoa quem age com crueldade. Minutos depois, o milionário cambaleou. Levou a mão ao peito e caiu ali mesmo, diante do portão de sua própria mansão. O silêncio tomou conta do lugar. Ninguém por perto, nenhuma alma viva. Apenas aquele mesmo cachorro que havia sido humilhado. E é aqui que começa a parte mais surpreendente dessa história. Uma lição profunda sobre humildade, destino e amor. Mas antes de você descobrir o que esse cachorro fez e como ele se tornou o verdadeiro herói dessa história, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que tocam o coração, que fazem refletir e que mostram que o bem sempre vence o mal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que nenhum gesto de bondade é pequeno demais e nenhuma maldade passa despercebida pelo universo. Continue assistindo, porque o que vai acontecer nos próximos minutos vai te deixar sem palavras. O destino vai mostrar que até o mais simples dos seres pode carregar um milagre dentro de si. O milionário caiu ali mesmo, na calçada fria, cercado apenas pelo som distante da chuva e o eco dos carros que passavam. O corpo pesado, o rosto pálido, a mão no peito tentando respirar, mas o ar parecia não vir. Ninguém o via, nenhum segurança, nenhum empregado. Ironicamente, ele que sempre dizia que o dinheiro comprava tudo, agora descobria que o dinheiro não compra tempo. Enquanto isso, o cachorro, tremendo de frio e ainda mancando do chute, observava de longe. Os olhos do animal não tinham raiva, apenas um tipo de tristeza que só quem já sentiu fome e rejeição entende. Ele se aproximou lentamente, farejou o corpo caído e soltou um latido baixo, como se chamasse ajuda. O homem, ainda consciente, tentou afastá-lo com a mão fraca, mas o cão ficou ali, imóvel, olhando direto para ele, como se dissesse: "Eu ainda estou aqui." A chuva começou a apertar. As gotas caíam pesadas e cada relâmpago iluminava a cena de um modo quase divino. O homem que um dia teve tudo, agora caído no chão, e o cachorro que nada tinha, mas que ainda assim permanecia por perto. O tempo foi passando e o milionário começou a sentir um medo diferente. Não o medo da morte, mas o medo de perceber quem ele tinha sido até ali. Ele começou a lembrar das vezes que passou por pessoas pobres sem olhar, das vezes que humilhou empregados, das vezes que virou o rosto para quem pedia um prato de comida. E agora, era ele quem estava ali, indefeso, precisando de ajuda. A respiração dele começou a falhar. O coração disparava e o som da chuva parecia se misturar com o som dos próprios batimentos. Ele quis gritar, mas a voz não saía. Só conseguiu soltar um sussurro: "Socorro! Alguém!" Mas o único som que respondeu foi o latido do cachorro. Agora mais alto, mais firme, como se estivesse chamando a atenção de todo o mundo. O animal correu, voltou, olhou para ele e correu de novo. Uma atitude que parecia sem sentido, mas que logo se tornaria o primeiro passo de algo extraordinário. O milionário começou a chorar, sem entender o motivo. As lágrimas se misturavam à chuva, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que o dinheiro não podia comprar: arrependimento. Era como se aquele momento tivesse sido preparado para ele entender que o valor de uma vida não está no quanto se tem, mas no quanto se dá. Enquanto ele se perdia entre o desespero e a fraqueza, o cachorro desapareceu por alguns minutos. Foi nesse instante de silêncio que o milionário olhou para o céu e murmurou com voz trêmula: "Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu juro que vou mudar." Ele não sabia, mas essa oração seria ouvida.
E o que estava prestes a acontecer, a seguir seria o milagre mais inesperado da vida dele. Mas antes de te contar o que o destino reservou e como aquele cachorro voltaria para mudar tudo, eu quero te pedir algo do fundo do coração. Se inscreva agora no canal, porque aqui, cada história é um lembrete de que o bem volta. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar de novo na força do amor e no poder do perdão. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que realmente acontece quando o céu decide intervir. E como o mais improvável dos seres pode ser o instrumento do milagre, que muda um destino inteiro. O bilionário continuava ali, caído no chão, sentindo o corpo cada vez mais pesado. O frio parecia entrar por cada osso, e a chuva castigava seu rosto, lavando junto com ela não apenas o suor da dor, mas também anos de arrogância, de orgulho e de vazio. Por um instante, ele pensou que tudo terminaria ali mesmo, e pela primeira vez na vida, não sentiu medo de morrer, mas sim tristeza por nunca ter realmente vivido. Enquanto ele respirava com dificuldade, a mente começou a vagar entre lembranças que o atormentavam. Ele lembrou do dia em que demitiu um funcionário só porque o homem pediu um aumento para comprar remédio para o filho doente. Lembrou da cozinheira que um dia chorou, porque o filho havia sido expulso da escola. E ele apenas respondeu com frieza: "Problema seu, não traga isso para o meu ambiente de trabalho." Lembrou de uma senhora humilde que limpava a calçada da mansão e o cumprimentava. Com um sorriso sincero, ele nunca respondeu. E agora, ali no chão, ele sentia como se cada um desses rostos estivesse à sua volta, silenciosos, olhando para ele com compaixão e tristeza. O tempo passava devagar. As luzes da rua começaram a acender, e a mansão atrás dele permanecia imponente, fria e vazia, como um castelo sem alma. Lá dentro, os quadros caríssimos nas paredes, os tapetes importados, o mármore reluzente, nada disso fazia sentido naquele momento. Ele percebeu que passara a vida inteira colecionando coisas, mas nunca colecionou pessoas. Nunca guardou um abraço, um obrigado sincero, um gesto de carinho. De repente, ele ouviu um som distante, um latido. Era o mesmo cachorro. O som ecoava entre os muros, se aproximando, depois se afastando, depois se aproximando de novo. Um bilionário tentou levantar a cabeça, mas a força já não respondia. Apenas lágrimas escorriam, e enquanto o corpo dele enfraquecia, o coração parecia se abrir, não apenas fisicamente, pela dor, mas espiritualmente, como se alguma coisa antiga estivesse sendo arrancada dali. No meio daquele desespero, algo extraordinário começou a acontecer dentro dele. Entre uma respiração e outra, ele sentiu algo diferente. Um calor leve, uma presença invisível, como se alguém ou algo estivesse ali com ele. Era como se o universo inteiro estivesse observando, aguardando aquele exato momento em que o homem que tinha tudo finalmente entenderia o valor do que realmente importa. O cachorro apareceu de novo na esquina, sujo, molhado, tremendo, mas com os olhos firmes. Ele carregava algo entre os dentes e, quando se aproximou, soltou perto do milionário. Parecia um pedaço de pano, talvez algo que havia encontrado jogado. O homem olhou confuso. "Por que você voltou?" ele murmurou com a voz fraca. Mas o cachorro apenas ficou ali, olhando para ele, sem se mover. A chuva começou a diminuir. O vento soprou com um cheiro de terra molhada e esperança. Um trovão distante ecoou, e o milionário fechou os olhos por um instante. Começou a lembrar da infância, de quando ele ainda era um menino pobre, antes de herdar a fortuna do pai. Lembrou de um cachorro que teve quando era criança, um vira-lata igual àquele, que dormia aos pés da cama e abanava o rabo toda vez que ele chegava da escola. E lembrou do dia em que seu pai, frio e severo, mandou o cão embora dizendo que um homem rico não precisa de bicho de rua. Naquele momento, uma lágrima diferente escorreu. "Eu esqueci quem eu era", sussurrou ele. "Esqueci de tudo o que importava." O cachorro se aproximou mais e encostou o focinho na mão dele. Aquela pequena demonstração de carinho, simples e silenciosa, pareceu rasgar o coração do milionário em pedaços.
Ele sentiu algo se quebrar por dentro. Não apenas o medo, mas toda a muralha de orgulho que havia construído em torno da própria alma. E foi então que ele ouviu uma voz dentro de si, suave, mas firme, como se viesse de um lugar além da chuva e do tempo. Você ainda pode mudar. Você ainda pode ser salvo. Ele respirou fundo, chorando, e respondeu em sussurros. Se eu tiver mais uma chance, prometo que nunca mais vou virar as costas para ninguém. O cachorro latiu de novo, e naquele instante, o milionário desmaiou completamente. O silêncio tomou conta do lugar, e só se ouvia o som das gotas pingando do telhado. Mas o cachorro não saiu dali. Ele permaneceu inquieto, andando de um lado para o outro, latindo de vez em quando, como se estivesse tentando chamar alguém. O tempo corria, o corpo do homem continuava imóvel, e o destino, silenciosamente, preparava o que viria a seguir, algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Antes de eu continuar e revelar o que esse cachorro fez, e como um ato simples de instinto se transformou no maior milagre da vida daquele homem. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai conhecer histórias que tocam fundo, que fazem o coração despertar e a alma lembrar do que realmente importa. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa sentir fé de novo na humanidade. Nos próximos minutos, o que vai acontecer vai te arrepiar. Porque às vezes Deus escolhe os mais humildes, até um cachorro de rua, para realizar o milagre mais poderoso de todos. A chuva finalmente cessou. O céu, antes coberto de nuvens pesadas, agora abria uma fresta onde a luz do amanhecer começava a nascer. O cachorro continuava ali, rondando o corpo do milionário, inquieto, farejando o ar, olhando em volta, como se tivesse uma missão a cumprir. Minutos depois, o portão da mansão se abriu. Um dos seguranças, atrasado para o turno da manhã, ouviu os latidos desesperados e correu até o portão. Quando se aproximou, viu o homem caído no chão e o cachorro ao lado dele, molhado e tremendo. "Senhor!" gritou ele desesperado, ajoelhando-se ao lado do patrão. Mas o cachorro não saiu. Continuava ali, protegendo, como se soubesse que aquele era o momento mais importante. O segurança, tremendo, ligou para o socorro. Enquanto falava com a emergência, o cão corria em volta, latindo, puxando o pano que tinha trazido, como se tentasse ajudar. Era uma cena comovente. O animal que havia sido chutado agora lutava pela vida de quem o rejeitou. Minutos depois, a ambulância chegou. O motorista contou depois que só conseguiu encontrar o portão por causa dos latidos incessantes do cachorro. Ele disse: "Se aquele cão não estivesse gritando daquele jeito, talvez a gente nem tivesse ouvido. Foi como se ele estivesse chamando a gente." Os paramédicos correram, iniciaram a reanimação e ali mesmo na calçada fria, a vida do milionário foi resgatada. O coração voltou a bater. Ele foi levado às pressas para o hospital, entre a vida e a morte. E o cachorro, sem entender o que estava acontecendo, tentou seguir a ambulância. Correu atrás por alguns metros, até que o cansaço e a fraqueza o fizeram parar. 3 dias depois, o milionário acordou. A primeira imagem que viu foi o teto branco do hospital e o som de máquinas apitando. Ao lado dele, uma enfermeira sorriu e disse: "O senhor teve sorte. Se aquele cachorro não tivesse feito tanto barulho, talvez ninguém o encontrasse a tempo." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fechou os olhos e as lágrimas caíram. "O cachorro?" perguntou com a voz fraca. "Sim, o mesmo que o senhor expulsou da porta. Ele ficou ali o tempo todo." Dias depois, o milionário teve alta. Quando voltou para casa, a primeira coisa que fez foi procurar o cachorro. Demorou horas, mas o encontrou perto do portão, deitado num canto, fraco, ainda molhado pela chuva. Ele se ajoelhou diante do animal e, pela primeira vez na vida, falou com humildade: "Eu não merecia o que você fez, mas obrigado." O cachorro, ao ouvi-lo, abanou o rabo lentamente, como se entendesse cada palavra. Aquele gesto simples foi o suficiente para quebrar o que restava da frieza daquele homem. Naquele dia, o milionário mandou abrir os portões, chamou o animal para dentro, mandou alimentá-lo, cuidá-lo e lhe deu um nome: Esperança. Com o tempo, o homem mudou completamente.
Vendeu parte da fortuna e criou uma fundação para cuidar de animais abandonados. Visitava abrigos, conversava com pessoas humildes, ajudava famílias carentes e sempre dizia nas entrevistas: "Quem salvou minha vida não foi o dinheiro, foi um cachorro de rua." E o que eu aprendi com ele é que o amor, quando é puro, cura até o coração mais endurecido. Anos depois, o milionário passou a andar pelas ruas, acompanhado de esperança. E toda vez que alguém perguntava o porquê de ele nunca ter se separado do cachorro, ele sorria e respondia: "Porque ele me ensinou o que é ser humano." E se essa história tocou o seu coração, se inscreva agora no canal, porque aqui nós contamos histórias reais e inspiradoras, que lembram o mundo de que o bem sempre volta. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar de novo na bondade. Cada like que você deixar aqui é uma bênção que volta para sua vida. E lembre-se, às vezes Deus envia anjos sem asas e com 4 patas. Até a próxima história.